Estamos no Ativamente Cast. Aqui a ideia é conversar sobre pessoas e sobre o nosso cotidiano, para que, através de estímulos adequados, a gente consiga ativar o nosso cérebro e viver melhor. Hoje nós estamos com uma convidada muito especial, a Susana Moscardini, uma doula, a autora do livro da editora Buzz Doula, Mulheres que se ajudam no momento mais importante da gestação. E além da Susana Moscardini, nós temos também uma outra convidada que vai participar aqui do nosso programa, que é a Juliana Doim, aqui de Balneário Camboriú. A Susana mora no Rio de Janeiro, né? Nós estamos falando com ela lá do Rio de Janeiro. E a Juliana Doim, ela é aqui de Balneário Camboriú, ela é bacharel em gastronomia, chefe de cozinha, e além disso, ela é pós-graduada em yoga, não é? Isso mesmo. Né, Juliana? E ela teve a experiência de ter a gestação dela e o parto acompanhado por uma doula. Então nós estamos com uma doula lá do Rio de Janeiro, que escreveu um livro maravilhoso, e estamos também com uma pessoa aqui que teve uma experiência, né? E eu vou tentar ficar no meio de vocês duas, né? para ver como é que as coisas vão. Então, assim, ó, nós não vamos dar muita folga para a Susana, né? Eu não sei se você... Eu vou aproveitar a primeira questão, já que aí você vai se apresentar um pouquinho também. A questão é a seguinte: como é que uma bióloga, né? Uma bióloga e professora universitária se transformou numa educadora perinatal e doula? Como é que isso aconteceu? Pois é. Bom dia, gente. É um prazer estar aqui com vocês falando sobre o livro Doula, Mulheres que se Ajudam no Momento Mais Importante da Gestação e sobre o trabalho da doula e da educadora perinatal. Pois é, Arnone, como é que aconteceu? Eu brinco falando que eu tenho uma vida anterior ao meu trabalho com as gestantes, que é a minha formação como bióloga e professora universitária. Eu sempre trabalhei como educadora, né? Educadora dentro da biologia, dando aulas dentro do tema de biologia. Então, assim, a vida sempre esteve presente na minha trajetória profissional. Mas eu nunca imaginei que algum dia eu iria trabalhar com a vida de seres humanos, a chegada da vida de seres humanos. Uhum. E tudo começou quando eu engravidei, né, dos meus filhos, principalmente do meu primeiro filho. Eu tenho 2 meninos, Rafael, que tem 12 anos hoje, e Lucas, de 9 anos, e eu comecei a me interessar pelo tema quando eu engravidei. Antes disso, eu absolutamente nunca tinha ouvido falar sobre doulas e educadoras perinatais. Eu nunca tinha ouvido falar sobre isso, mas eu tinha muita curiosidade sobre o tema parto, e quando eu engravidei, eu mergulhei. Mas a tua primeira gestação foi acompanhada por uma doula ou não? Foi. Foi acompanhada. Apesar de eu nunca ter ouvido falar, quando eu engravidei, eu sempre quis um parto normal. Sim. Eu sempre quis um parto normal em todas as minhas gestações. E eu tive muita dificuldade em conseguir um acompanhamento de algum médico, obstetra, que falasse a mesma língua que eu, né, para o parto normal. Porque a gente vive uma realidade aqui no Brasil muito excessiva de cesáreas. Sim. Mas eu não tinha contato com isso até então, porque eu nunca tinha pensado no tema da parto. Só depois de engravidar que eu comecei a perceber essa dificuldade que era conseguir um parto humanizado aqui no Brasil. Então, toda essa trajetória dentro da minha gravidez, na busca, né, por um parto humanizado, por um parto normal, por uma assistência que a gente chama, né, de baseada em evidências científicas, foi o que
me fez, né, a transformar a minha vida para começar a atender gestantes e para começar a facilitar, digamos assim, também a experiência dessas mulheres. Sim. Então, mas Tá bom. aí nessa trajetória, na minha primeira gravidez, nas buscas, né, nas pesquisas sobre o tema e etc., eu acabei chegando, né, no tema doula, Uhum. né, no tema parto humanizado, e conheci uma doula e comecei a frequentar aulas, né, também de yoga, né, praticava yoga para gestantes, mas comecei a frequentar aulas de educação perinatal, cursos de parto, Uhum. né, com a doula, e tudo isso virou a minha cabeça, eu me apaixonei pelo tema e decidi, depois que ele nasceu, mergulhar nisso E também, hoje né? você não dá mais aula, só trabalha como doula. Dou aulas também, Ah, mas dá aula. dentro da temática, né? Ah, De bacana. gestação e parto. Tá bom. Vai lá. Então, oi, Suzana, tudo Oi. bem? Eu sou a Ju. Quando eu engravidei, que tu falou e já me veio toda. Voltei no tempo ali. Uhum. Eu lembro que quando eu engravidei, eu falei a mesma coisa, assim, eu quero um parto natural e normal. Só que eu não tive dificuldade em achar aqui pessoas que falassem a mesma língua que eu. Então, eu até queria te perguntar, o que aconteceu contigo? Foi no Rio de Janeiro mesmo? Foi. Eu não sou do Rio de Janeiro, eu sou de Salvador, mas eu saí de Salvador justamente para fazer faculdade de biologia, né? E então cheguei aqui no Rio em 1999. Desde então, fiquei por aqui, né? Depois que terminei a faculdade, mestrado, etc., trabalhar e fiquei. E aí eu engravidei aqui, né? Meu marido é carioca, né? Então, toda a minha história dentro do parto, né, humanizado, é aqui, do Rio. E naquela época, né, eu engravidei assim, Rafael nasceu em 2010. Eu vejo que hoje em dia, se eu engravidasse hoje em dia, apesar do Brasil ainda ser um país que tem uma taxa excessiva, né, de cesáreas, assim, muito acima do que a Organização Mundial de Saúde preconiza, apesar disso, já está mais fácil ou menos difícil você conseguir uma assistência baseada em evidências, você conseguir um parto respeitoso, mas ainda não é tão fácil assim. Mas naquela época, em 2010, era bem mais difícil. Então, eu fui em vários médicos, né, até conseguir chegar no obstetra que realmente atendeu o meu parto de Rafael. Então, assim, não foi um caminho fácil, né? Foi um caminho bem assim, suado, né, digamos. Né? Eu precisei me dedicar para conseguir, né, conseguir conhecer mais, entender das evidências e ter as informações realmente, né, que levam a gente para uma experiência protagonizada por nós, né? Não Eu só pelo médico. Desculpa. Apesar dessa facilidade de encontrar a médica que foi incrível, ela não ia. Eu descobri mais pra frente que ela não iria estar no meu parto, na data. E o DPP, a data prevista, deu exatamente no dia que tava certinho ali, tava tudo certo. 40 semanas. E aí eu comecei a procurar a doula. Logo no início eu tive a ideia de buscar doula e tal, mas eu deixei mais para escolher um pouco mais para frente. Então, quando ela me falou que ela não ia estar presente, eu falei, ainda bem que eu tenho uma doula. Tá, mas eu agora fiquei curioso. Eu queria saber o seguinte: o que exatamente faz uma doula e uma educadora perinatal? Porque assim você procurou depois, né? Instruída pela médica, né? Instruída pela médica. Isso, ela falou, vai atrás porque vale a pena. Isso é muito legal, porque assim, eu tenho visto que tem aumentado bastante. Eu sempre falo isso, né? Ainda é muito incipiente, mas tem aumentado bastante o número de médicos que estão começando a ter esse olhar multidisciplinar, né, para o parto.
onde cada profissional, dentro da sua alçada de atuação, consegue oferecer o melhor para a mulher. Então, assim, é muito feliz ouvir você falando que foi a sua médica obstetra que te encorajou a procurar uma doula, né? Porque a gente sabe que esse conjunto de profissionais, né? Quando você tem uma assistência mais integral e multiprofissional, faz toda a diferença para a mulher. Tá, mas Agora, essa pergunta, né, do mas que é uma doula por educadora exemplo, assim, perinatal, ó, para mim que não tive essa experiência de uma doula, qual é a diferença, digamos, de uma doula, de uma parteira e de um obstetra ali, né? E não só durante o parto, mas durante a gestação. Né? Né? A gestação. A gente é muito assim, a maioria das pessoas eu acho que nunca ouviu falar da palavra doula, ou quem já ouviu falar costuma confundir justamente com as parteiras. Né? É muito comum eu ouvir isso. Você é doula, então você é parteira. Não é, né? Não tem nada relacionado uma coisa com a outra, são profissionais completamente diferentes. O médico obstetra, a enfermeira obstetra, ou a obstetriz, né? A enfermeira obstetra e obstetriz é o que a gente chama hoje em dia de parteiras urbanas. São as parteiras que têm graduação, né? E o médico obstetra é um médico que a gente já conhece. Esses três profissionais é o que a gente chama de profissional técnico da assistência ao parto. Ou seja, são os profissionais que vão assistir o parto de uma maneira técnica, mantendo a vigilância, auscultando o coração do bebê, observando se está tudo bem dentro da evolução do trabalho de parto, verificando dilatação e etc. Então, eles têm graduação, cada um a sua, né, graduação, e aí ao médico compete também cesáreas, né, quando é necessária. São essas pessoas, profissionais técnicos, que vão assistir o parto daquela mulher. A doula, ela é uma profissional que é capacitada para oferecer suporte contínuo à mulher. O que é suporte contínuo? A gente oferece suporte de informação ainda na gestação, então fornecendo toda essa parte de educação perinatal, falando sobre dados, sobre evidências, explicando à mulher toda a fisiologia do parto, fazendo uma ponte entre os profissionais técnicos e essa mulher. E aí a gente oferece também suporte no parto e depois do parto. Então, a gente oferece suporte de informação, né? Suporte físico durante o parto, no auxílio, né, às dores, e para que a mulher passe por esse parto de uma maneira mais suave, mais tranquila. Eu brinco falando que é como se a gente fosse o analgésico natural, porque a gente faz um monte de coisa durante o parto que ajuda a mulher nessas sensações corporais, né? Então, que diminui as dores, que faz com que ela consiga passar pelo processo de uma forma mais positiva e mais suave. E no pós-parto, a gente também oferece suporte, né, com esse primeiro vínculo do bebê e da mãe, suporte da amamentação, esse primeiro contato, né, da mãe e do bebê. E oferecemos também suporte emocional. Né? Então, a gente faz o combo, né, de suporte informacional contínuo, né, de informações durante a gestação, suporte físico e suporte emocional para aquela mulher. Tudo isso, hein? Meu Deus, bastante coisa. E realmente é o analgésico mesmo, porque, né? Porque era só por ela estar ali, eu já... Eu lembro que quando ela chegou, porque isso é uma dúvida até que eu tenho. E no teu livro, acho que tu cita alguma situação ali sobre qual o momento que a doula entra no parto. Qual, no momento né, que começa o trabalho de parto? Assim, para a gestação em si, desde que você descobre a gravidez, assim, às vezes até antes, porque eu já recebi contato de mulheres que nem tinham engravidado ainda, mas já estavam pesquisando, né, sobre isso. Agora, no parto em si, durante o trabalho de parto, isso é um combinado muito entre a mulher e a doula, mas, de uma maneira geral, a gente costuma se encontrar
quando o trabalho de parto engrena. A gente chama assim no jargão, né? Quando o trabalho de parto engrena. Ou seja, quando a mulher realmente começa a sentir contrações ritmadas. Às vezes elas sentem contrações de pródromos, que não é trabalho de parto, né? É aquela fase que antecede o trabalho de parto, onde as contrações ainda não estão ritmadas, estão aleatórias, às vezes para, muitas vezes para. Mas quando as contrações engrenam, ou seja, quando a mulher entra efetivamente em trabalho de parto, né? As contrações estão ritmadas, a gente costuma se encontrar. Eu costumo encontrar as gestantes ainda na casa delas, assim, na maior parte das vezes, para fazer essa assistência ainda em casa também, ajudar nessa organização da transição da casa para o hospital, sempre em comunicação com a equipe técnica, né, com o médico obstetra ou com a enfermeira obstetra. Eu gosto muito de trocar, né, informações com essas pessoas, porque aí a dança fica perfeita. E depois a gente parte, né, para o hospital. Então, costuma ser assim na maior parte das vezes. Às vezes tem uma diferença, né, entre o trabalho de parto, se, sei lá, foi muito rápido, por exemplo, então é melhor ir direto para o hospital e encontrar aquela mulher no hospital, ou às vezes a mulher precisa de uma indução, né, então ela já estará no hospital e aí a gente se encontra diretamente lá, mas na maior parte das vezes funciona assim. Tá. Vamos entrar um pouquinho aqui no... Depois a gente continua nessa questão emocional, que eu tenho uma outra pergunta, mas eu vou entrar um pouquinho o seguinte: como é que foi esse processo de criação do livro, né? Como é que, de repente, a Suzana, né, doula, bióloga, professora, disse assim: olha, eu vou escrever um livro. Mãe. Assim. Assim, como é que foi? Assim? Olha, eu vou te dizer assim, eu sempre gostei, isso na minha vida, né, da época de adolescência e tal, de escrever coisas. Eu tenho várias coisas escritas desde a adolescência. E eu sempre gostei de escrever sobre coisas que eu vivi, sobre experiências, né, vividas. Então, assim, isso já fazia parte da minha vida, né? Compartilhar informações, não só no grupo de gestantes de uma maneira verbal, né, ou nos cursos, mas também através de blog, né? Eu já tive blog, através das redes sociais, então eu sempre fui muito de escrever. E aí, quando eu descobri um curso de escrita criativa, né, do CEO da Buzz, né, da editora Buzz, do Anderson Cavalcante. É como se as peças tivessem encaixado, né? Meu marido descobriu, ele comentou comigo, falei: olha que interessante esse curso de bastidores de um best-seller, por que você não faz e tal? E aí eu falei assim, nossa! E aí tudo começou, assim, o livro a se materializar começou a partir daí, porque eu já tinha várias coisas escritas, né, sobre o tema, mas essa concatenação de ideias, né, a organização, colocar no papel de uma maneira organizada, né, para chegar no produto final livro, veio a partir daí do curso do Anderson, né, e foi uma construção de muito tempo, né, foram vários e vários meses, da primeira aula até o final, e depois ainda, né, nas revisões, quando o texto foi aceito mesmo, né, pela Buzz para ser publicado, ainda foram várias revisões e etc., até chegar nesse produto final aqui. Eu me lembro que eu não sei se você se lembra, que eu fiz os bastidores dos best-sellers, esse curso também, e nós nos encontramos em São Paulo, né? Nós fomos no café, eu não conhecia ela. Aí olhei, sentamos, mas acho que é a Suzana, nós tinha feito o curso online, né? Foi. Aí ela disse: eu sou doula. Eu digo: doula? Então, como tu disse, assim, eu sou médico, né? Mas, assim, não é uma coisa familiar para mim. Eu sou, embora eu não seja da área, eu sou otorrinolaringologista, mas é uma coisa que eu acho que ainda não é, assim, muito conhecida. Eu acho que o teu livro ele vem nesse nicho ali que realmente ajuda a popularizar, né? Eu lembro perfeitamente desse dia, Arnon, porque foi muito engraçado, porque eu
É isso, né? O bastidor, o curso, os bastidores de best-seller aconteceu online. Isso. Mas depois a gente se encontrou lá em São Paulo. E assim, eu estava sozinha, eu fui sozinha, né? E eu não conhecia ninguém pessoalmente do curso. dos bastidores, né? E foi engraçado assim, a gente poder se conectar nesse momento para conhecer todo mundo presencialmente, o Anderson, né? E todo mundo da Buzz. Foi muito feliz aquele momento. Então, talvez eu tenha que fazer também um curso. Talvez. Vamos levar a Juliana para fazer um curso com o Anderson lá. O Anderson é muito legal, né? Uma pessoa assim, editor, né? Da editora Buzz, né? Mas vamos lá, vamos continuar. Não sei se eu respondi. Eu queria assim só. Né? Eu não falei sobre educadora perinatal, eu acho. Eu ia perguntar agora. Tá, e a educadora perinatal? Então, a doula faz todo esse trabalho de educação perinatal com as gestantes que ela acompanha, né? Muitas fazem também as rodas, como eu comentei. Isso. A educadora perinatal é como se fosse uma fatia, digamos assim, né? Porque nem todo mundo tem interesse em acompanhar parto, por exemplo, né? Então, você pode querer ser só educadora perinatal e fazer cursos de parto, coordenar rodas de gestantes, né? É uma fatia do trabalho da doula, né? Então, a educadora perinatal é aquela pessoa que faz a capacitação especificamente para trabalhar com essa parte de teoria, digamos assim, né? De educação perinatal, fornecendo o suporte de informações para as mulheres. Mas me diz o seguinte, esse livro, vou voltar no livro um pouquinho. Esse livro, você escreveu ele para quem? Meu objetivo maior da vida, né, quando eu comecei a trabalhar com gestantes, foi facilitar a vida das mulheres na busca pelo parto humanizado. Então, eu escrevi esse livro com o objetivo de fortalecer, de encorajar, de ser um abraço, né, para as mulheres que estão nessa caminhada, para as mulheres que desejam, né, um parto humanizado, para as mulheres que estão tentando, para quem tem interesse no assunto. Então, eu escrevi esse livro no sentido de ser aquela mão amiga, né? Porque eu senti muito isso quando eu estava grávida, em busca do parto normal, né? Ninguém me estimulava, né? Ninguém me ajudava a isso. Ninguém me encorajava, né? Então, eu fui muito desestimulada para ceder à pressão de marcar uma cesárea que era mais cômoda e etc. Então, eu escrevi esse livro com esse contexto, né? Eu acredito muito nesse empoderamento feminino no sentido do parto, empoderamento feminino na busca, né, pelo parto, no resgate dessa força, né, que a mulher tem, mas que de alguns anos para cá, dentro do tema gestação e parto, é um pouquinho minimizado, digamos, né? Então, eu escrevi esse livro para as mulheres, né, para todos que têm interesse, né, no tema parto humanizado, e de quebra para as pessoas, profissionais técnicos que têm curiosidade de conhecer mais o trabalho da doula, porque nele eu não falo só sobre o trabalho da doula, eu falo também sobre, na verdade, um relato da minha experiência, de como foi, né, estar grávida no Brasil, né, há alguns anos atrás, e essa busca pelo parto humanizado. E aí eu faço um recorte de histórias, das minhas histórias e das histórias de alguns partos que eu já acompanhei, né, e do meu trabalho também como doula e educadora perinatal no grupo de gestantes. Tá, eu vou aproveitar e fazer uma pergunta para as duas mulheres que estão aqui agora. Porque eu li no teu livro, e eu gostaria e vi você falar agora sobre, digamos, gerenciamento das emoções, que é uma das minhas especialidades, e perguntar o seguinte, no teu livro está escrito lá que o parto, né, ele é o momento mais esperado da gestação e, ao mesmo tempo, o mais temido, né? Uhum. E aí, explica um pouquinho isso, né? Eu queria ouvir um pouquinho da Juliana também e queria ouvir também de você. É um paradoxo, né? Eu acho que a palavra, eu tenho isso, assim, talvez hoje já não tenho mais, porque é esclarecido, né? Eu vivi, então já tá certo.
mas parto e medo. Eu acho que as mulheres, elas juntam essas duas palavras automaticamente quando vão falar sobre parto. E aí tu falou sobre as rodas. Nossa, foi incrível eu ter participado e junto, o meu companheiro ia junto comigo e foi muito bom. Isso foi foi tirar praticamente todas as dúvidas pro dia da chegada mesmo, sabe? Então, eu acho que e já vou aproveitar e já vou fazer uma pergunta para ela, tá bom? Como tu, como doula, enxerga hoje o entendimento das pessoas sobre esse tema e se tu achas que é fácil encontrar uma doula hoje no Brasil? Então, é mais fácil encontrar uma doula hoje no Brasil do que quando eu estava grávida, por exemplo, porque tem aumentado bastante, né, o número de profissionais de doulas, né, o que fazem o curso de qualificação para doulagem no Brasil, de uma maneira geral. Eu acho que tem aumentado porque as mulheres têm se interessado mais no parto humanizado, no tema, né? E aí associam muito a presença da doula a isso, toda essa construção, porque também a gente está vivendo um processo de organização da nossa profissão. A doula ainda não é uma profissão estabelecida, né? Nós já somos uma ocupação, estamos na CBO, do Ministério do Trabalho, se eu não me engano, desde 2016, talvez, não tenho certeza, mas alguma coisa em torno disso é relativamente recente, mas ainda é uma ocupação. A partir daí, a gente já começou a ter a organização de várias associações de doula, leis em determinadas cidades, não é toda cidade que tem lei da doula, que garante a presença da doula ao direito àquela mulher, mas a gente tem um projeto de lei federal, né, que já foi aprovado pelo Senado no ano passado, em 2022, e já chegou à Câmara dos Deputados para ser votado, não sei quando isso vai acontecer. Então, acho que essa popularização, a busca das mulheres, né, e essa organização da profissão tem amplificado muito, né? Então, hoje em dia é bem mais fácil, né? Você já tem bastante gente mais, né, trabalhando com doulagem. Agora, a questão do medo, né? Isso é muito. Eu acho isso muito interessante e faço muita questão de trabalhar com isso quando eu vou fazer toda essa preparação, né, da mulher para o parto, porque a mulher ela pode se sentir confiante ou ela pode se sentir completamente desestimulada e não confiante no processo. Por quê? Pelas coisas que ela ouve, né? Por tudo que a gente ouve quando a gente cresce, né? Sobre parto, sobre ser muito difícil, sobre ser muito dolorido. Eu brinco falando que a gente aprende a ter medo do parto. A gente aprende na sociedade a ter medo do parto, né? Tem várias coisas que provam isso, né? Por exemplo, aquelas frases que a gente fala de uma coisa, sei lá, você quer falar que uma coisa é muito difícil. Ai, foi um parto. Aí você já bota na cabeça da mulher que, putz. É verdade. Outra coisa que eu acho interessantíssimo, quando você quer dizer que você está entrando em trabalho de parto, a frase clássica que todo mundo fala: começou a passar mal. Desde quando uma mulher que está em trabalho de parto está passando mal? Não está. É muito o contrário disso. Ela está na potência do corpo dela. Não tem ninguém passando mal ali, a não ser realmente que ela tenha algum alguma problema. coisa, né? Tem alguma coisa. Mas o processo natural da fisiologia não é de passar mal, não é de doença, né? É de potência e de saúde. Você vai estar trazendo uma vida, né, bem ao interessante mundo. Essa colocação, né? Exatamente. Eu trabalho também com hipnose, então eu trabalho muito essa questão de sedimentar pensamentos positivos na nossa mente. Para quê? Para retirar essas crenças de medo, para diminuir essa
Porque a gente fala da questão do medo, mas isso tem uma ligação fisiológica e hormonal. Quando você sente medo, biologicamente, né, você aciona o seu reflexo de luta e fuga. Né? Então, aquele organismo ali que está passando por uma situação de estresse, tem picos de adrenalina na corrente sanguínea para sair dessa situação de estresse. Né? Então, quando você leva isso para o parto, né, a gente tem uma cascata hormonal que desencadeia o trabalho de parto. Normalmente, o hormônio mais conhecido é a ocitocina, que é o que produz as contrações, mas não é só a ocitocina que precisa circular. A gente tem uma dança de hormônios, né, durante o processo de trabalho de parto. Onde entra a adrenalina a partolândia. É antagônica da ocitocina. Exatamente para você. Na partolândia. Para você entrar na partolândia. Tu acha que eu lembro de todos os detalhes? Não lembro nada. As mulheres esquecem porque elas estão lá na Por isso que a doula tá ali, para lembrar depois. Ela falava tudo para mim. Ela me dizia tudo depois, porque... A gente tem amnésia. É amnésia. Mas é justamente essa questão da cascata hormonal, né? Arnone, como pesquisador de neurociência, entende bem disso, né? Então, falando de parto especificamente, né? Quando a gente tem uma mulher que está acuada, está com medo, que não acredita no processo, que só tem pensamentos negativos, tudo desencoraja, ela aciona esse mecanismo de luta e fuga, descarga de adrenalina lá nas alturas e ela bloqueia a ocitocina, diminui a produção adequada de ocitocina. Você pode ter, inclusive, um trabalho de parto mais travado, que pode ter, inclusive, mais dor, porque quando você tem descarga de adrenalina e a sua circulação vai para os seus músculos, para você lutar e para você fugir, você tem uma tensão muscular no corpo todo. Então, isso faz com que você possa, inclusive, sentir mais dor no parto, que a gente chama de ciclo medo, tensão, dor. Então, uma das funções da doula, durante o processo da gestação, é aumentar esse encorajamento da mulher, fazer com que a gente faça a substituição, né, desses medos por coisas positivas, por afirmações positivas, visualizações positivas do parto. Afinal de contas, o corpo da mulher ele foi projetado para isso, e durante o parto em si é cuidar desse ambiente, para que ele se torne um ambiente mais amoroso, mais de acolhimento, mais de ninho, né? Para que aquela mulher se sinta relaxada, se sinta bem, se sinta acolhida e não sinta medo, ou pelo menos sinta menos medo, né, do processo. Exato. E assim a gente melhora as experiências. Tu estava falando sobre o relaxamento e eu lembro que eu entrei no hospital e eu tive que ficar lá, era 4 ou 5 horas da manhã, e eu fiquei lá, e aí nesse momento eu estava sozinha, então por isso que eu até te perguntei, qual é o momento que a doula entra? Por quê? Porque não tinha ritmo, e aí eu fiquei sozinha, e eu lembro que eu dormia, eu acordava e dormia, fazendo pranayama, fazendo respiração ali, tentando me concentrar sozinha. E aí, quando eu fui para a parte do que todas as mulheres estavam já entrando em trabalho de parto mesmo e tal, eu ouvia uma mulher gritando. E essa mulher, ela estava sempre gritando, ai, ai, ai. E eu ficava pensando, gente, alguém tem que ajudar essa moça? E eu ali, vivendo aquele negócio. E para tu ter noção, eu tive o Luca, foi muito legal, foi muito bonito, foi muito encorajador. Existe essa situação toda, a gente fica realmente achando que é superwoman naquele momento. E ele nasceu e ela falou, eu lembro que a enfermeira falou, pode tomar banho. E eu fui tomar banho. E a minha doula foi resolver alguma coisa que eu não lembro o que era. Eu tomei banho, me arrumei, passei lápis no olho e fui pro corredor. E aquela mulher continuava gritando. E aí eu fiquei, gente, ela não relaxou em momento algum. Ela não relaxou em momento algum. E aí a enfermeira me encontrou e falou assim, a senhora está acompanhando quem? Eu falei, meu filho que nasceu agora. Eu acabei de... Ai, a senhora não pode ficar aqui. Aí eu falei, não, tá tudo bem. Não, eu vou pegar a cadeira de roda. Gente, mas eu tô andando. Tá tudo bem.
Aham. Pois é, essa questão do suporte contínuo é justamente isso, né? É lógico que quando você tem uma doula, eventualmente essa pessoa vai, sei lá, ir ali no banheiro fazer um xixi, né? Quando o parto é muito longo, vai intercalar com o acompanhante para cada um dormir um pouquinho, mas de uma maneira geral, a doula, ela é esse suporte contínuo, ela fica com você o tempo todo, né? Durante o trabalho de parto, parto e pós-parto imediato, né? Então, as cidades que têm lei da doula, e nesse projeto de lei, né, que esperamos que seja votado logo para ter uma lei nacional, a gente fala justamente isso lá no texto, né? Que a doula é um suporte contínuo para o momento do trabalho de parto, parto e pós-parto. Então, para que você não fique sozinha em nenhum momento, né? Você não precisa ficar sozinha, porque você já pode ter o seu acompanhante, que é diferente da doula, né? Então, o acompanhante é a pessoa que a mulher escolhe para estar com ela durante o parto, que pode ser qualquer pessoa, né? A mãe, o marido, o noivo, a pessoa que vive com essa gestante, enfim, é um acompanhante de livre escolha que é diferente da doula, né? A doula não é acompanhante, né? A doula é uma profissional que fez especificamente um curso de doulagem para acompanhar aquela mulher de uma maneira diferente, né? O acompanhante é aquela pessoa que tem algum vínculo com a mulher, às vezes o pai do bebê, ou enfim, tem algum vínculo ali com aquela mulher familiar, às vezes. Né? Então, você pode ter essas duas pessoas com você, né, durante todo o processo. Realmente é muito... Assim, estar sozinha, né, durante todo esse processo, que pode demandar muitas horas, é muito... Talvez você se sinta mais acuada, justamente, né, pelo fato de estar sozinha. Né? Tá bom. Nós já ouvimos aqui parte da história da Juliana, né, sozinha lá, ouvindo alguém assim assustada, mas eu gostaria de perguntar para Suzana se ela tem alguma história assim que ela se lembre, né, todo esse trabalho, para contar para nós aqui um pouquinho de uma história real, assim, não precisa todos os detalhes, mas para que a gente entre assim nesse contexto real, né? Assim, é sempre muito especial, né, acompanhar mulheres, né, acompanhar famílias se formando, essa construção, né, da busca pelo parto humanizado, de qualquer forma que seja, é sempre especial. Mas a gente, não sei, eu acho que a primeira vez a gente nunca esquece, né? Então, várias histórias me marcaram, cada uma com uma característica diferente, né, ao longo desde que eu comecei a atender gestantes, mas acho que o primeiro parto, eu acho que porque é o primeiro, né? Sei lá, é quando você... Parece que é quando a ficha cai, né? Então, assim, o primeiro eu acho que marcou muito nesse sentido. Foi um casal que, na verdade, é um casal que acabou criando laços de amizade. A gente é amigo até hoje, pessoal. Trocamos, estamos juntos quase que todos os finais de semana, então, assim, me marcou muito essa primeira vez. Eu nunca vou esquecer, porque a gente trabalhou muito antes, né? Ela participava das rodas de gestantes, ela participou de todos os cursos, a gente praticava yoga, e quando eles me ligaram, né, para falar que estavam entrando, né, em trabalho de parto ali, é isso, parece que a ficha caiu. Eu lembro, assim, da gente se encontrando. Não deu tempo de ir para a casa dela, porque as contrações já estavam bem engrenadas, né? Já estava ali num momento que a gente precisava ir para a maternidade, e aí ela morava mais distante. Então, eu falei, olha, como já está assim, eu prefiro que a gente se encontre no caminho e siga, né? Porque pode evoluir muito, muito rápido. E aí... eu me lembro do carro, assim, chegando, e quando eu entrei no carro, que eles me pegaram no meio do caminho, né? Eu morava num lugar entre a casa deles e a maternidade, e aí quando eu entrei, que ela me olhou, que ela falou assim, é hoje. Aí isso ficou marcado, assim, né, para mim, aquele olhar. E quem nasceu foi homem ou foi mulher?
Foi uma menina. Então, quem sabe você vai ser a doula dessa menina. Já pensou? Aí vai ser o completo. Nossa, que Quem sabe? Vai ser o incrível! completo. Quem Vai ser o sabe? completo. Mas Foi assim, muito especial. que bacana. Mas assim, ó, nós já estamos indo para os finalmente da nossa conversa, mas ainda temos algumas questões. Eu gostaria que a Juliana, então, fizesse alguma. Depois nós vamos conversar. Eu quero que no final você fale do onde encontrar o livro, os contatos, mas antes a Juliana, então, faz alguma coisa. Faça uma outra pergunta para ela. Primeiro eu quero dizer que amei te conhecer. Obrigada. Tem uma energia incrível, então acho que como doula, com certeza tu dá todo o suporte que a gestante, que a mulher precisa. Te desejo força nessa caminhada, né? Porque precisa, e que não desanime nessa luta de buscar os direitos, de ter uma pessoa, porque é difícil, não é todo lugar que aceita, ter uma doula. E para as mulheres, que eu acho que é o mais importante, né? Quem estiver vendo, ouvindo, existe vários meios de se encontrar. Acho que a internet está aí, tá para facilitar a nossa vida. Vale a pena eu acho que é um investimento, né? A gente precisa colocar assim também. Pelo SUS, eu não sei como funciona, porém eu sei que existe um programa de acompanhamento à gestante, e aqui, pelo menos na nossa cidade, tem bastante atividades para. Existe essa facilidade. Então, que a gestante não se sinta só nesse momento, sabe? Com certeza. Que não é coisa da cabeça dela achar que ela precisa. Ela realmente precisa fazer exercício, precisa se alimentar bem, precisa acompanhar a gestação. Facilitar o processo. Exatamente. Então, sobre achar doulas, né? Hoje em dia, como eu falei, existem várias associações de doulas em cidades espalhadas no Brasil. Não é toda cidade que tem, então você entrar nos sites das associações é uma forma bem fácil de você conseguir achar doula, porque cada associação tem a lista de doulas da sua cidade. Mas não são todas as cidades que têm. Mas existe o site da Federação Nacional de Doulas, que é a FENADOULA, e essa pessoa, né, na cidade onde ela estiver, ela pode entrar no site da FENADOULAS para descobrir se a cidade dela tem uma associação, para entrar no site e buscar uma lista, ou buscar rodas de gestantes, grupos de gestantes, que normalmente nós coordenamos grupos de gestantes, né, nas cidades onde, independente de ter ou não associação de doulas. Então, são lugares assim, bem, tirando a internet, né, e etc., são lugares onde a gente consegue encontrar doulas presencialmente, né, conhecer as profissionais, as possibilidades de profissionais e ter aquela doula, né, que você mais se identifique. Então, talvez o site da Federação Nacional de Doulas seja um bom pontapé inicial para você, né, ir nessa busca. Tá bom. Né? Então, há uma mensagem assim final para as mulheres que estão pensando em engravidar, as que começaram a gravidez e as que estão no final, né? Alguma palavra final tua aí? A mensagem é que nós precisamos acreditar na força, né, dos nossos corpos, que nós fomos preparadas para isso, de uma maneira responsável, lógico, né, fazendo um bom pré-natal com um bom médico, baseado em evidências, ou uma boa enfermeira obstetra, baseada em evidências científicas, que a gente possa realmente buscar uma assistência que seja de um parto seguro, né, de um parto que ofereça para a gente o que tem de mais moderno, né, nos estudos científicos, e assim ofereça mais segurança para dia de mãe e bebê. Tá bom. Eu gostaria que você falasse como que as pessoas, de repente, se quiserem falar com você, como te encontrar, né? E aonde que encontra o teu livro, né? Gente, quem quiser falar comigo, é só entrar no meu Instagram, @doulasuzana. Suzana com S, né? Suzana com S, Doula Suzana com S. Já estou seguindo lá. Tô seguindo.
pode me mandar direct, lá tem link, né, na bio para falar diretamente comigo. E o livro, ele está nas principais livrarias do Brasil, né? E também na Amazon, nas plataformas digitais. Então, tanto o livro físico quanto o e-book, né? O livro digital. Então, você consegue nas principais livrarias espalhadas pelo Brasil e também nas plataformas digitais como a Amazon. Tá bom. Eu gostaria de agradecer muito a presença de vocês duas, né? Eu agradeço. Da Juliana Doim, né? Que eu acho que foi muito importante aqui para a gente sentir na real mesmo esse processo de acompanhamento de uma doula. E também, sem dúvida, a Suzana, né? Suzana Moscardini. Moscardini, que reside no Rio de Janeiro, autora do livro Doula, né? Mulheres que se ajudam no momento mais importante da gestação. Muito obrigado, Suzana. Foi uma conversa assim, muito bacana, muito esclarecedora, e tenho certeza que aquelas pessoas que estão nos vendo ou que vão nos ouvir vão aproveitar muito essa conversa e atingir aquilo que nós queremos nesse podcast, que é viver melhor através de estímulos melhores à nossa mente, que não deixa de ser o que a doula faz, né? Sim, é verdade. Foi um prazer, gente, é sempre muito bom falar sobre parto, falar sobre o trabalho da doula, desmistificar um pouco, né, esse trabalho. Obrigada, Arnônio, pelo convite, é um prazer estar aqui falando com vocês, e que muitas e muitas pessoas possam ter acesso cada vez mais, né, a uma assistência realmente multidisciplinar. Obrigado, Suzana. Muito obrigado pela atenção de todos. Gostaríamos que vocês compartilhassem esse podcast com seus amigos, com seus seguidores, enfim, para que as pessoas fiquem mais, digamos, conhecendo melhor como que se processa essa questão do nosso cotidiano, que hoje nós falamos sobre o acompanhamento de uma doula. Convido vocês a compartilharem e a estimularem vocês e as pessoas que vocês conhecem ao empoderamento da mulher, para que ela se sinta melhor durante a gestação e durante a finalização da gestação, que é o trabalho de parto.